quero agradecer a todos os irmãos que têm aí colaborado com os trabalhos que a igreja tem realizado, nos cultos online, nos domingos de manhã e domingo à noite, nos cultos online quarta-feira, onde os irmãos têm orado. Nós queremos agradecer a participação de cada um, tanto nas quarta-feiras orando ali com suas famílias, quanto no domingo de manhã ouvindo a mensagem, participando do culto, e no domingo à noite também ouvindo o recado do Senhor e participando também do culto. Então, queremos agradecer e queremos dizer a você que ainda não tem participado do culto. Isso é importante para que você esteja crescendo, que você continue aí fortalecido pela palavra do Senhor. Então, esteja participando do culto nesse momento, enquanto nós não podemos estar juntos ali no templo, que você possa estar conosco participando do culto online e sendo abençoado aí pela palavra de Deus. Eu quero ler com os irmãos Colossenses capítulo 3, nós vamos ler do verso 1 até o verso 17. Paulo aí falando com a igreja de Colossenses, dando instruções aí de um viver santo. Aí é o que nós precisamos, né? Nessa época de pandemia, sabemos que o vírus do Covid tem pegado muita gente aí, tem contaminado, tem destruído muitas vidas, mas nós temos visto também nesse tempo, né? Um outro vírus que nós conhecemos, que é o pecado, também destruindo a vida de muitos cristãos. Então nós precisamos nos fortalecer na palavra, nós precisamos pedir que o Espírito Santo nos guie em todo momento, em toda situação, para que nós não vivamos longe do Senhor. E Paulo então dá instrução aí aos Colossenses no capítulo 3 sobre esse viver santo, que é também instrução para cada um de nós, para a vida da nossa igreja. E ele diz assim: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procure as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês também serão manifestados com Ele em glória. Assim, façam morrer tudo que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é a idolatria. E por causa dessas coisas que vem a ira de Deus sobre os que vivem na desobediência, as quais vocês praticavam no passado, quando costumavam viver nelas. Mas agora, abandonem todas essas coisas: ira, indignação, maldade, maledicência e linguagem indecente no falar. Não mintam uns com os outros, visto que vocês já se despiram do velho homem com suas práticas e se revestiram do novo, o qual está sendo renovado em conhecimento à imagem do seu Criador. Nessa nova vida, vocês já não há diferença entre grego e judeu, circunciso e incircunciso, bárbaro e cita, escravo e livre, mas Cristo é tudo e está em todos. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns com os outros. Perdoe como o Senhor vos perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seu coração, visto que vocês foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo. Sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão a Deus em seu coração. Tudo o que fizerem, sejam em palavra, seja em ação, façam em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. E assim Paulo exorta então a igreja de Colossos, trazendo essa exortação também até nós, né, para que nós possamos viver uma vida santa diante de Deus,
porque nós já morremos com Cristo. Nós já ressuscitamos, nós temos uma vida nova. E nessa vida nova nós precisamos testemunhar daquele que habita em nós, que é Jesus. E nós só podemos testemunhar verdadeiramente se nós vivermos a palavra de Deus. Longe da palavra de Deus, nós não conseguimos testemunhar aquilo que ela tem trazido de renovação para a vida de cada um de nós. Que Deus possa, então, nos abençoar. Nós vamos orar. Nós vamos orar nessa noite, nós vamos estar orando, então, pela vida da nossa igreja, para que Deus realmente possa estar ali nos despertando, nos trazendo aí um coração preparado para o arrependimento, quando pecarmos, um coração preparado para ouvir a sua palavra e atender quando Deus estiver nos falando através dela. Vamos orar também pelos nossos jovens, né? Nós sabemos que os jovens, eles sofrem uma dificuldade muito grande, né? Porque o pecado é intenso na vida deles e eles precisam estar firmados na palavra. E foi isso que Jesus falou, nós devemos resistir ao diabo, que a única forma que ele vai fugir de nós é resistindo. E nós só podemos resistir ao diabo através da palavra de Deus. Sem a palavra de Deus não há como resistir às tentações que todo dia nos abatem, nos cercam e tentam então nos destruir, como o Covid tem destruído vidas. Então nós vamos pedir a Deus que esteja então nos abençoando, né? Nós vamos também agradecer pela vida da Maiara e do Daniel que se casaram, que Deus esteja abençoando a vida deles. E nós vamos também pedir que Deus esteja abençoando a vida do Guilherme e da Luana, né, nessa nova fase que eles estão entrando aí, né, no casamento, que são novos desafios, e que Deus prepare os corações dele, né, para viver nessa nova vida que eles estão entrando. Vamos orar então nesse momento. Pai, nós queremos louvar o teu nome pela tua palavra, nós te agradecemos, ó Deus, porque nós sabemos aqui o Senhor que nos deu uma vida nova, que nos deu uma vida diferente, isso a sua palavra nos diz, e que nós devemos viver, ó Pai, conforme essa nova vida, Pai, longe daquilo que nós praticávamos antes de conhecer o Senhor, ó Pai, mas que a nossa mente foi renovada pela tua palavra, pela tua verdade, e é nessa palavra, é nessa verdade que nós devemos depositar na nossa vida, Pai. Nos ajuda como igreja, Deus, para que nós possamos colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos ensinado na Tua Palavra, para que nós possamos entender a Sua Palavra, para que nós possamos nos achegar ao Senhor pedindo perdão pelos nossos pecados, ó Deus, mas que nós também possamos estar preparados para ouvir o Senhor nos falar, ó Deus, quando nós estivermos fazendo algo contrário à Tua Palavra, ó Deus. Nos abençoe. Pai, também queremos colocar em Tuas mãos a vida dos jovens da nossa igreja, pedir que o Senhor tenha misericórdia de cada um deles, ó Pai, daqueles, ó Deus, que estão namorando, que o Senhor, através do Teu Espírito, da Tua Palavra, façam eles lembrar, ó Pai, da Tua Palavra a todo instante, ó Deus, para viver vidas, ó Pai, que não desagradem ao Senhor, ó Pai. Cuida deles, ó Pai, livra eles dessas tentações que muitas vezes vêm e querem abater, Deus, que eles possam estar preparados, ó Pai, através da Tua Palavra. Também queremos te agradecer, ó Pai, pela vida da Maiara, do Daniel. Obrigado, Deus, por esse casamento, ó Pai. Pedimos que o Senhor, Deus, cultive essas vidas, ó Pai, ali os dois. Que o Senhor dê a cada dia para eles, ó Pai, condições de estarem vivendo esse casamento, ó Pai. E que o principal, que o Senhor, que a Tua Palavra, que a Tua verdade faça parte, ó Deus, desse casamento, ó Pai. Abençoe, ó Deus. Também colocamos em Tuas mãos a vida do Guilherme, da Luana. Pedimos, ó Deus, nessa nova fase que eles também entram de casamento, ó Deus, que o Senhor possa dar discernimento, sabedoria para eles, ó Deus, para que possam enfrentar, ó Pai, tudo aquilo que virá, ó Deus, dentro do casamento, mas que possam enfrentar isso, ó Pai, firmado na palavra do Senhor, Pai. Cuida deles, dê sabedoria, Pai, orienta, Deus, eles, ó Pai, nessa nova fase. E obrigado, Deus, porque através da Tua Palavra nós podemos direcionar as nossas vidas, nós podemos direcionar, ó Pai, o nosso viver aqui nesse mundo. E é por isso, meu Deus, que nós agradecemos ao Senhor, que o Senhor, através do Teu Espírito, através da Tua Palavra, nos orienta. Assim nós agradecemos, louvando, em nome de Jesus. Amém. Queremos dizer aos irmãos, aqueles que têm
devolvido seus dízimos e ofertas. Nós agradecemos a Deus pela vida dos irmãos e pedimos então que continue fazendo essa devolução dos seus dízimos e sua oferta. Caso tenham dificuldade de fazê-lo, fale então com o Raul, que é o tesoureiro da igreja, e o Raul vai estar ajudando os irmãos então como fazer então essa devolução dos seus dízimos e suas ofertas. Nós vamos estar então cantando aí o hino 85, né? Cantai louvores, vamos estar louvando ao Senhor nesse momento. Ouvide, crites, entoai louvores a Jesus, que para nossa salvação foi morto numa cruz. Seu sangue derramou, de todo me lavou, mais alvo do que a neve me tornou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Conosco vivemos na guerra contra o mal, e com o nosso Salvador em marcha triunfal, a todos proclamar a graça e seu poder. Seu sangue derramou pra nos salvar. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. O capitão da salvação é Cristo Salvador, o Rei dos Reis, o Redentor, Jesus, o bom Senhor. Pois tudo vencerá, a vitória nos dará, a glória salvo nos conduzirá. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. O sangue de Jesus me lavou, me lavou. Alegre cantarei louvores ao meu Rei, ao meu Senhor Jesus que me salvou. Nesse momento nós teremos a leitura responsiva. Estaremos lendo o Salmo 115, verso de 1 a 11. E a família do Rogério, então, vai estar fazendo essa leitura. Logo em seguida teremos o nosso momento de intercessão, que a Marivânia vai estar, então, conduzindo esse momento. Boa noite, irmãos. Vamos estar lendo o Salmo 115. Não a nós, Senhor, não a nós, mas ao teu nome dá glória, por amor à tua benignidade e da tua verdade. Porque dirão as nações, onde está o seu Deus? Mas o nosso Deus está nos céus, faz tudo o que lhe apraz. Os ídolos deles são prata e ouro, obra das mãos dos homens. Tem boca, mas não falam, tem olhos, mas não veem. Tem ouvidos, mas não ouvem, nariz tem, mas não cheiram. Tem mãos, mas não apalpam. Tem pés, mas não andam. Nem som algum sai da sua garganta. Tornem-se semelhantes a eles os que os fazem, e todos os que neles confiam. Confia, ó Israel, no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Casa de Arão, confia no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Vós, o que temeis ao Senhor, confiai no Senhor. Ele é seu auxílio e seu escudo. Amém? Amém? Olá, boa noite, irmãos. Boa noite, meus amigos. Eu vou estar agora fazendo um momento de intercessão ao Senhor, clamando ao Senhor que Ele continue nos abençoando, nos fortalecendo, que Ele não nos ajude, que nós não venhamos nunca desistir, nunca desanimar e sempre estar crendo que o Senhor pode fazer todas as coisas. Convido você a orar junto comigo nessa noite. Pai, como é bom estar aqui, Senhor. Como é bom estar aqui falando contigo, papai. Senhor, eu quero agradecer pelo dia maravilhoso que o Senhor me deu. E agradecer também por essa noite, a qual eu posso estar aqui falando com o Senhor, mesmo à distância com os meus irmãos e amigos. Quero pedir uma bênção especial sobre cada um que está assistindo neste momento.
Se porventura alguém enfermo, que o Senhor possa estar curando. Se porventura, Pai, alguém desanimado, que o Senhor venha renovar as forças, renovar a fé. Senhor, nessa noite, eu quero pedir ao Senhor, visita os nossos adolescentes, os nossos jovens. Ó Deus, nós estamos distantes, mas o que eu peço nessa noite, Pai, é que eles venham a cada dia querer estar fazendo a Tua vontade. Que eles não venham, Pai, desanimar, desistir do Senhor. Que tudo que eles venham pensar ou fazer, Pai, que Ele coloque o Senhor em primeiro lugar em suas vidas. Senhor, eu quero pedir também nessa noite, Jesus, visita, Pai, quantas pessoas estão hospitalizadas, muitos irmãos nossos que estão ali, muito desenganados. Ó Deus, visita cada um nessa noite, Pai. Se for da Tua vontade, Senhor, leva a cura, Deus. Que o Senhor possa, Deus, estar levantando eles dessa cama, dos hospitais. Ó Deus, eu quero também, Senhor, lembrar dos meus irmãos, que muitos estão também tristes por perca de familiares. Ó Jesus, quero lembrar da Kelly, da sua família, que perdeu seu tio. Senhor, que o Senhor possa estar levando conforto ao coração da família. E nós sabemos, Deus, que é muito triste e a gente não pode nem fazer, Pai, o velório. Muitos não podem nem se despedir dos seus familiares. Ó Jesus, em Teu nome nessa noite, Pai, leva o conforto aos corações, Deus. Ó Senhor, eu quero também te pedir e agradecer pela vida do Isaac, o sobrinho da Jo, que está sendo, cada dia está tendo melhoras. Obrigado, Jesus, obrigado. Ó Deus, visita, Pai. Visita cada um que nessa noite estão muito tristes por perca de familiares, desanimados. Renova as forças, leva o conforto aos corações. Visita cada um dos meus irmãos na Igreja Batista no Parque Guarani. Deus, renove a força dos Teus filhos, dos Teus servos. E nos ajuda, Deus, para que logo nós possamos estar todos juntos, em união, em comunhão, louvando e engrandecendo o nome do Senhor. Ó Deus, quero também pedir pelo pastor, Ana Maria de Fátima, que estão de férias, que o Senhor Deus possa estar cuidando deles, livrando eles de todo o mal. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um deles, Pai. Ó Deus, eu quero também te agradecer e pedir pelos irmãos que nós não conhecemos, mas que têm nos assistido os cultos. Que o Senhor Deus visite cada um nessa noite. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um, Pai. Ó Jesus, eu quero também agradecer ao Senhor também pela vida do Guilherme e da Luana, que irão se casar. Que o Senhor Deus possa estar dando sabedoria a eles nessa nova etapa da vida deles. Que tudo possa sair conforme a Tua vontade, Deus. E não podemos também nos esquecer da vida da Maiara, que está ali longe, lá nos Estados Unidos. Ó Deus, mas é uma moça que nós amamos muito. E nós nos alegramos com a alegria dela. Uma jovem que sempre testemunhou do Senhor, uma jovem que soube esperar em Deus, um exemplo de vida para nossas vidas, um exemplo de mulher de Deus para nossa igreja. Ó Deus, obrigado, obrigado, Senhor, porque nós sabemos que o Senhor tem conduzido a vida da Maiara e ela também vai se casar, Deus. Que alegria para os nossos corações. Ó Deus, que o Senhor abençoe a vida da Maiara, ali tão longe, do Daniel. Ajuda que ela venha a ser, Pai, uma esposa sábia. O Daniel, um esposo que possa amá-la, respeitá-la. Cuide dela. Ajuda eles no seu casamento. Ó Deus, como nós nos alegramos com essa serva do Senhor. Ó Deus, também abençoa a vida do Daniel.
Que o Senhor possa cada dia estar usando a vida do teu servo na obra do Senhor, onde ele tem trabalhado, tem feito a vontade do Senhor. Que o Senhor possa cada dia estar conduzindo a vida do Daniel e da Maiara, Senhor. Cubra os teus servos, Deus, com as tuas mãos poderosas. E que logo ela possa vir ao Brasil comemorar com os familiares, com os amigos que ela ama. E que possamos estar todos juntos, nos alegrando com ela. Cuide deles, Pai. Muito obrigado, muito obrigado. Abençoa seu casamento, Senhor. Que tudo possa sair conforme a tua vontade também na vida deles, Pai. Conduza eles a cada dia, Senhor. Quero agradecer pela vida da Larissa, que completa mais um ano de vida. Abençoe, Deus, a tua serva, uma menina muito dedicada, uma menina que não mede esforços para estar fazendo a tua vontade também na igreja. Renove cada dia as forças da Larissa. Cuide dela cada dia, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Senhor, pela vidinha dela. Abençoa ela, Deus. Abençoa os nossos irmãos, Senhor. Cuide de nossa igreja. Cuide de nossas vidas. E nos ajuda a cada dia a fazer a tua vontade. E que nós nunca venhamos, Pai, desanimar, mas que o Senhor possa estar nos fortalecendo e nos ajudando, conduza a vida de cada um. É no nome de Jesus que eu peço e eu agradeço, hoje e sempre. Obrigado, Jesus. Eu te amo, Deus. Eu te amo, meu Pai. Obrigada. É isso aí, gente. Um beijo para cada um de vocês. Fica com Deus. Tenha uma semana embaixo da proteção do Senhor. Tchau. Teremos agora um momento de louvor. Em seguida, estaremos ouvindo a palavra do Senhor. Fantini vai nos trazer mensagem nessa noite. Que Deus possa estar abençoando a vida do irmão. E que Deus possa estar falando aos corações de cada um de nós nessa noite. Boa noite, irmãos. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez para adorar e bendizer o nome do Senhor. E o salmista, ele nos convida a adorar ao Senhor com toda alegria, com toda gratidão no nosso coração. E ele diz assim no Salmo 1: aclame ao Senhor todos os habitantes da terra. Sirvam ao Senhor com alegria, apresente-se diante dele com cânticos. E eu convido a você a adorar ao Senhor nessa noite. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias eu louvarei as maravilhas de teu amor. Consolo, abrigo, refúgio e força é o Senhor, com todo o meu ser, com tudo que sou, sempre te adorarei. Aclame ao Senhor toda a terra e cantemos poder, majestade, louvores ao Rei. Montanhas se prostram de aos mares, ao som de teu nome. Alegre de novo por Deus, grandes feitos, firmado estarei, sempre te amarei.
sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, faz me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar de novo em mim, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim com o teu poder sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Chegou o momento de nós meditarmos na palavra. Quero convidar a igreja a baixar a cabeça. Ore comigo, vamos orar? Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado por esse momento de culto, de louvor e adoração a Ti. Senhor, eu te peço sabedoria e eloquência necessária para trazer a Tua palavra à Tua igreja. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Meus irmãos, a meditação de hoje é relacionada à pergunta: como seguir em frente? Como seguir em frente mesmo quando estamos agarrados em nossas boas lembranças? Como seguir em frente mesmo quando estamos ancorados em nossos traumas? Como seguir em frente mesmo quando parece estarmos algemados, encarcerados pelo pecado? Como seguir em frente? Essa é a pergunta desta meditação. Talvez você já fez essa pergunta ao Senhor. Senhor, como seguir em frente? Eu já fiz essa pergunta várias vezes a Deus. Deus, como seguir em frente diante disso? Ou diante dessa situação? Convido você a abrir a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3, versículo 12. Filipenses capítulo 3, versículo 12. Diz assim o texto: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. E se em alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também isso Deus revelará para vocês. Seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. E a carta aos Filipenses ela é fruto de um pastor que ama e que conhece o seu rebanho. A carta aos Filipenses ela é fruto de um líder dedicado que fundou a igreja. A carta aos Filipenses, meus irmãos, ela expressa a relação íntima e a relação de proximidade do corpo de Cristo. E Paulo traz um sentimento rico de gratidão a essa igreja, porque essa igreja ajudou Paulo quando ele mais precisava. Eles mandaram ajuda, eles mandaram pessoas para saber de como ele estava. Então, Paulo, além de trazer esse sentimento de gratidão a essa carta, ele também vai exagerar a palavra alegria. Ele traz diversas vezes a palavra alegria dentro dessa carta, em diversos contextos, ao ponto de nos ordenar que nós temos que estar alegres no Senhor. E a nossa alegria, meus irmãos, diga-se de passagem,
ela não é passageira. A nossa alegria, ela é eterna. Porque a alegria está ligada no Senhor. Salmos 92 vai dizer que Deus é eterno, de eternidade em eternidade tu és Deus. Então a fonte da nossa alegria, ela é eterna. E tem uma diferença muito grande com a palavra felicidade. Porque felicidade vem de fortuna. Fortuna ora se tem, ora se não tem. Então ela passa. Mas a alegria no Senhor, ela dura para sempre, independente da situação. E a alegria nos motiva também a seguirmos em frente. Se você não tem alegria no Senhor, você não vai conseguir enxergar o prêmio que você foi vocacionado para conquistar. Então, meus irmãos, diante dessa breve introdução, Paulo agora ele vai combater uma distração que a igreja estava tendo, e essa distração ela é de encontro com os objetivos da relação da igreja e Cristo. Ou seja, estava em rota de colisão, estava tendo problema. Por quê? Alguns homens, que Paulo vai dizer no capítulo 3, ele faz uma referência os chamando de cães, eles estavam trazendo algumas coisas judaizantes. Então, inclusive, quando Paulo vai utilizar o termo da palavra circuncisão direcionado a esses homens, a falsa circuncisão, no capítulo 3, está muito mais direcionada à mutilação, muito mais relacionada à mutilação do que relacionada ao ato da antiga aliança, quando o homem tinha que ser circuncidado ao 8º dia de nascimento. Então, o que eles estão fazendo aqui? Estão buscando trazer coisas da carne para fazer com que isso venha valer para a salvação, para o encontro com Deus, para a proximidade de Deus, para a proximidade de Cristo. Ou seja, tirando Cristo do centro, tirando a graça do centro, tirando aquilo que Cristo fez, tirando a suficiência de Cristo e trazendo as coisas da carne. E no capítulo 3, Paulo vai dizer que se tem alguém que tem gabarito suficiente, e se tivesse que ter alguém a obrigar e a ensinar essas pessoas a fazerem coisas da carne para se aproximar de Deus, seria Paulo. Porque Paulo, ele vai dizer assim, no capítulo 3, versículo 4, parte B: se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais, circuncidado no 8º dia de vida, pertencente ao povo de Israel, da tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então Paulo, ele tinha um gabarito suficiente, ele tinha um currículo suficiente para dizer assim: eu posso exigir deles alguma coisa, mas vocês não, vocês são judaizantes, vocês chegaram agora. E Paulo vai dizer assim: eu não faço isso. Pelo contrário, Cristo é suficiente. Logo, o que eu preciso buscar é o sofrimento de Cristo. E Paulo vai dizer que a justiça, a verdadeira justiça, é a fé em Cristo Jesus. Diante disso, Paulo começa a descaracterizar os maus ensinamentos desses cães, esses maus obreiros. E Paulo vai ensinar aos irmãos que nós devemos buscar o sofrimento de Cristo e pagar o preço que for para alcançar a ressurreição em Cristo Jesus. Quando Paulo ele começa a comentar, ele entra no versículo 12 e vai dizer assim para mim e para você: não que eu já tenha recebido isso ou já tenha obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Meus irmãos, Paulo vai dizer que por mais que ele esteja disposto a buscar e a sofrer o sofrimento de Cristo, por mais que ele esteja disposto a pagar o preço que for na sua carne para alcançar a ressurreição, ainda assim, ele não é perfeito. E ele não atingiu a perfeição. E existe um grande exercício que eu e você nós devemos fazer em nossas vidas. Por mais que nós já estejamos experimentados no Evangelho, por mais que nós estejamos já martelados pelo Evangelho, por mais que nós tenhamos experiências com Deus, ainda assim nós não podemos dizer que estamos prontos.
Não, tá pronto aqui, esse aqui é o nível que eu queria chegar. Jamais. Pelo contrário, homens que experimentam da graça de Deus, meus irmãos. Esses homens que beberam da graça de Deus, eles reconhecem que eles precisam da graça todos os dias da sua vida. Porque a graça de hoje é a graça de amanhã e eu vou precisar dela amanhã. Porque eu sou tão miserável que eu preciso de mais graça, mais graça, mais graça. Quando eu olho tudo aquilo que Cristo fez na cruz por mim e olho para minha natureza pecaminosa e olho para minha realidade e sou sincero comigo mesmo, com as minhas imperfeições, eu compreendo que a cada dia eu preciso de mais graça, meus irmãos. E no versículo 12 ele vai dizer assim, não que eu já tenha obtido a perfeição, mas ele vai dizer uma ação. Prossigo para conquistar aquilo para que também fui conquistado. Ou seja, nós devemos prosseguir, porque existe um prêmio. E esse prêmio, nós fomos conquistados para conquistá-lo. Jesus Cristo morreu na cruz por mim e por você, para que a gente pudesse chegar ao céu, estar junto com o Pai, passar a eternidade adorando Ele, pisando em ruas de ouro, meus irmãos. A nossa grande motivação. E Paulo ele faz aqui uma referência como se nós estivéssemos numa corrida, uma visão de um atleta que está correndo. Tanto que quando Paulo vai falar desses cães com os ensinamentos errados, ele vem combater a distração. Ou seja, um corredor, ele não pode ter nenhuma distração. Ele não pode ficar olhando para os lados e tampouco olhando para trás. E muitas vezes nós fazemos isso, nós paramos a nossa corrida para ficarmos olhando para trás. Quero que você entenda uma coisa. No versículo 12 é importante você compreender que nós não atingimos a perfeição e nós precisamos buscá-la dia após dia. Mas existe algo que nos motiva, porque nós já fomos conquistados para conquistar o prêmio. Então no versículo 12, ele permanece com a sua linha de no versículo 13, ele permanece com a sua linha de raciocínio. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim. Então aqui ele reafirma, eu não alcancei ainda, mas uma coisa eu faço, eu esqueço aquilo que ficou para trás. Aquilo não é uma distração mais para mim. As coisas da carne não são mais uma distração para mim. Os privilégios que Paulo tinha, sendo hebreu, sendo irrepreensível, sendo um judeu originalmente, né? E sendo um homem ali irrepreensível na lei, inclusive um homem que carrega as marcas de alguém que agiu como um carrasco, perseguindo a igreja. Isso daí não fez diferença para ele quando ele teve um encontro com Cristo, porque agora ele está dedicado a sofrer o sofrimento de Cristo e alcançar a ressurreição, a colocar a sua salvação na prática, viver a sua salvação. Ele vai mencionar isso nessa carta. Nós precisamos aprender a colocar em prática a nossa salvação, aquilo que nós já fomos conquistados para conquistar, meus irmãos. Então, aqui no versículo 13, ele vai dizer o seguinte, esquecendo-me das coisas que ficam para trás. E isso é a grande distração do cristão. Ontem, hoje e se houver um amanhã, irá continuar sendo a grande distração da igreja. Olhar para trás, olhar para as coisas da carne, querer trazer à tona as coisas da carne, achando que isso vai nos aproximar mais de Deus. Muito pelo contrário, nós somos dependentes da graça, porque nós fomos conquistados para isso. Então, meus irmãos, algumas coisas eu quero pontuar com os irmãos quando a gente fala de esquecer das coisas que ficam para trás. A pergunta no início foi como seguir em frente. Como seguir em frente mesmo quando estamos agarrados nas boas memórias. Veja que quem se agarra às boas memórias somos nós. Nós que não queremos largar,
nós queremos ficar agarrados e desejando reviver aquele momento do passado. Nós precisamos aprender a olhar para frente e deixar as boas memórias para trás. Sim, elas são boas, mas eu não devo ficar agarrado a elas. É uma opção minha desagarrar. É uma opção minha desapegar das boas memórias e olhar para frente. E olhar para aquilo que nós fomos conquistados para conquistar. Porque não existe lugar melhor do que estar com Deus no céu, de estar com Jesus Cristo, aonde Ele foi preparar a nossa morada eterna. Então, como seguir em frente, mesmo estando agarrado às boas memórias? Você precisa se desapegar delas. Você precisa dar o devido valor a elas, nem mais, nem menos. Como seguir em frente quando estamos ancorados em nossos traumas? Este é um problema. Porque Paulo, ele carregava uma âncora dentro do seu barco. E essa âncora, meus irmãos, era de ter sido o grande perseguidor da igreja. Aquele que perseguiu Cristo. Essas foram as palavras de Cristo no seu encontro com Paulo. Por que me persegues? Por que persegue o meu povo? Por que persegue os meus filhos? Por que persegue aqueles que eu morri por eles? Essa era uma marca que Paulo carregava. Note que Deus não apagou esse trauma da memória de Paulo. Pelo contrário, Paulo cita isso a tal ponto de ter zelo de maneira que venha perseguir a igreja de Cristo. Deus não apagou. Paulo carregou essa dor. Paulo carregou essa marca. Paulo carregou essa ferida. Uma âncora. Os irmãos sabem que existe um barco, um navio, e ele coloca uma âncora na água para que esse navio não flutue e se afaste. Mas quando esse navio precisa prosseguir viagem, eles não cortam a corrente da âncora. Muito pelo contrário, eles expuxam a âncora e colocam a âncora dentro do navio. Então aqui está uma outra escolha sua. Você precisa puxar essa âncora, colocar dentro do seu barco e olhar para frente e seguir, esquecendo-se das coisas que ficam para trás, esquecendo das coisas que você já fez, as coisas que já fizeram com você. Você precisa deixar os seus traumas, carregá-los. Você vai lembrá-los, você vai se lembrar deles, mas você precisa seguir em frente, deixando as coisas para trás. E como, meus irmãos, seguir em frente quando nós nos sentimos algemados, encarcerados pelo pecado? João capítulo 8, versículo 31 vai dizer o seguinte: Então Jesus disse para os que creram nele: Se vocês continuarem a obedecer aos meus ensinamentos, serão de fato meus discípulos, e conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. Aqui existe uma responsabilidade minha, e aqui existe o fruto da minha responsabilidade, que a verdade vai me libertar, mas eu preciso seguir os ensinamentos. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu já vi no passado. Eu preciso colocar em prática aquilo que os meus pais me ensinaram sobre a palavra de Deus. Eu preciso colocar em prática todas as aulas de EBD que eu já vi na igreja. Eu preciso colocar em prática tudo aquilo que eu já ouvi nas ministrações, as exortações sobre o pecado. Eu preciso colocar em prática aquilo que eu aprendi de Jesus Cristo. Eu preciso colocar em prática a palavra de Deus na minha vida, que é a verdade, que é pura. Eu preciso colocar isso em prática, meus irmãos. Eu preciso buscar isso. E a verdade vai me libertar. A palavra de Deus é a verdade. A verdade absoluta é que Jesus Cristo morreu por mim e por você. E que nós devemos seguir os seus ensinamentos, obedecer os seus ensinamentos. E talvez você esteja se deparando com uma situação de pecado que você não consegue abandonar. E você se sente encarcerado. Você se sente algemado pelo pecado.
eu quero dizer para você, meu irmão, que existe a sua parcela de responsabilidade, mas também a verdade vai te libertar. Faça a sua parte e Deus vai fazer a dele. Deus não rejeita um coração quebrantado, Deus não rejeita um coração arrependido, meus irmãos. Então, diante de tudo isso, nós devemos deixar as coisas para trás, deixar as coisas da carne para trás, deixar os privilégios que essa carne um dia pôde nos trazer, compreendermos que devemos viver o sofrimento de Cristo, compreendermos que devemos trazer sim as nossas situações que marcaram nossas vidas de maneira boa, de maneira positiva, mas dar o devido valor a elas, não mais do que isso. Compreender que Deus nos libertou de todas essas coisas. Eu não preciso querer reviver o meu passado, aquele momento alegre, desejando, como eu gostaria que fosse como antes. Não gostaria, não precisa, porque o que tem diante de você, o que te espera é muito maior do que isso. Muito maior do que isso. Paulo vai dizer o seguinte no versículo 14: prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Prosseguir para o alvo. Estou correndo, olhando para o alvo, olhando para a chegada, não me preocupando com o que está atrás de mim. Eu não me preocupo com as coisas que já me aconteceram, mas eu prossigo. Nota comigo, meus irmãos, que essas passagens, desde o versículo 12, ele vai dizer o seguinte: prossigo para o alvo, prossigo para conquistar aquilo para o que também foi conquistado, no versículo 12. Se olhar no versículo 13, ele vai dizer assim: avançando para as coisas, para as que estão diante de mim. Então eu prossigo, eu avanço, eu tenho que estar em movimento para frente, não para trás nem para o lado. E ele vai dizer no versículo 13: esquecendo-me, avanço. Depois ele vai dizer no versículo 14: prossigo para o alvo. E aqui está uma das maiores motivações para você prosseguir para o alvo, porque existe um prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E esse prêmio é o céu. Esse prêmio é passarmos a eternidade com o nosso Pai, com o nosso Salvador, com aquele que se permitiu ser dilacerado pelos nossos pecados para que nós pudéssemos nos achegar diante de Deus. O prêmio é a chegada no céu. O prêmio é quando você fechar os seus olhos e o Senhor te levar. Você está com Ele. Assim como aconteceu com aquele ladrão na cruz, que se arrependeu. Ainda hoje estará comigo. É assim que você deve pensar. E é assim que você deve viver. E você deve colocar a tua salvação em prática, meus irmãos. Você deve viver a sua salvação. No versículo 15, depois de nós compreendermos que nós devemos prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, então Paulo deixa tudo para trás, sigo, eu não paro. Ele vai dizer assim no versículo 15, agora um pouco de verdade que a gente deve aplicar nos nossos dias. Nós devemos compreender algumas coisas que muitas vezes nos distraem, as pequenas diferenças. Meus irmãos, se Cristo é o centro, se Cristo é o centro das nossas emoções, das nossas decisões, das nossas escolhas, se Cristo é o centro do nosso louvor, se Cristo é o centro da nossa entrega, se Cristo é o centro da nossa vida, se Cristo é o centro da nossa salvação, o que são as pequenas coisas que temos de diferença uns com os outros? Dentro da denominação batista nós temos algumas visões diferentes. E às vezes as pessoas, elas rompem por causa disso. E Paulo vai dizer o seguinte: todos, pois que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Qual modo de pensar? Abandonar tudo, deixar tudo que ficou para trás e prosseguir para o alvo. Esse é o modo de pensar. E se alguma coisa vocês pensam de modo diferente, também Deus isso revelará para vocês. Ou seja,
Se existe alguma diferença, no momento oportuno, Deus vai iluminar minha mente e a sua para a gente compreender. E isso não deve ser uma distração, porque o foco está na nossa frente, o alvo está na nossa frente. Aquilo que nós somos conquistados para conquistar está na nossa frente. Não devo perder tempo com coisas bobas, coisas humanas, visões e visões e visões e compreensões diferentes. Meus irmãos, se Jesus Cristo é o centro, acabou, eu não preciso de mais nada. Está ali o farol que vai me nortear. Então não existe pequena diferença. Caminhando já para o final, meus irmãos, versículo 16: seja como for, andemos de acordo com o que já alcançamos. Ou seja, aquilo que você aprendeu, que Cristo deve ser o centro, que você deve abandonar tudo e seguir em frente para o alvo, que é o céu. Nós aprendemos isso. Devemos deixar a nossa vida para trás. Nós devemos deixar as coisas para trás. Devemos deixar os benefícios que essa vida sumariamente nos ensina, essa coisa que a nossa vida traz, que parece ser tão boa, mas é tão passageira e tão vazia, né? Porque é só um momento. A alegria está no Senhor. Alegre-se no Senhor. Alegre-se porque esse Deus eterno, de eternidade em eternidade, Tu és Deus, esse Deus que é eterno, me inunda de alegria e te inunda de alegria, para que a gente possa correr a nossa carreira de fé com um sorriso nos lábios, certos de que existe o prêmio. Não resta dúvida que existe o prêmio, porque Jesus é real. Jesus não é uma historinha. Jesus é real. E Ele me livrou do pecado, e Ele te livrou do pecado. Mas nós precisamos estarmos juntos com os seus ensinamentos também. Então, meus irmãos, certa vez, Jesus Cristo, Ele contou a parábola do filho pródigo. Muitos conhecem a parábola do filho pródigo. Aquele filho que pediu a herança do pai e foi e gastou tudo. Gastou toda a fortuna com bebedice, com as coisas do mundo, com as coisas da carne. Em determinado momento ele se encontrou na miséria, querendo até comer a comida dos porcos. Em determinado momento ele também resolveu deixar essas coisas para trás, levantar, se arrumar, ir de encontro ao Pai de uma maneira humilde. Mas existia alguns medos. Quando Jesus conta essa parábola, Ele está contando para homens que conheciam a lei. Em Deuteronômio capítulo 21 vai nos ensinar que os pais que tivessem filhos desobedientes, beberrões, eles deveriam levar aos anciões. Esse menino deveria ser repreendido, e se ele não mudasse, os homens da cidade iam apedrejá-lo até a morte para matar o mal pela raiz. E quando Jesus conta essa parábola, isso está na lei. Eles sabiam disso. Era um filho beberrão que poderia ser apedrejado até a morte caso retornasse à cidade, caso retornasse à fazenda, à casa daquele senhor. Mas o que acontece é que quando esse filho se arrepende, ele se levanta, limpa aquela sujeira da maneira que pôde e retornou em direção ao pai. Nesse retorno, o pai não permitiu que ele entrasse sozinho, para que ele não viesse ser apedrejado, mas pelo contrário, esse pai vai de encontro a ele. Essa passagem está em Lucas capítulo 15. O pai vai de encontro a ele. Ou seja, Jesus vai de encontro com você, se você se arrepender. Ele não vai deixar você entrar sozinho na cidade, para que a lei te apedreje, para que a lei te mate. Mas se houver arrependimento, Jesus vai ser o seu escudo, meu irmão. E Ele vai dizer para você: traga roupas
e vai te pôr um anel. E vai mostrar que você é filho, mas para isso você precisa se arrepender. Então onde é que eu quero chegar com isso? Se até os dias de hoje você não conseguiu seguir em frente por causa das coisas do passado, seja ela qual for, quero dizer para você que se você se arrepender do passado, talvez do presente que você está fazendo, Jesus Cristo vai de encontro a você e não vai permitir que você seja apedrejado até a morte. Pelo contrário, Ele vai te abraçar. E esse abraço é o melhor abraço que qualquer ser humano pode receber. É um abraço do Deus que veio de encontro a mim e a você. Meus irmãos, essa é a meditação desse domingo. Desejo que você tenha um resto de domingo bom com a sua família, que você possa meditar nessas palavras, que o Senhor possa ter falado ao seu coração. Eu quero orar com você. Baixe sua cabeça. Senhor Deus e Pai, obrigado, Senhor, por mais esse dia, obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, ajuda os meus irmãos e me ajuda a deixarmos tudo o que ficou para trás e olharmos para o que está diante de nós, olharmos para o prêmio ao qual fomos chamados para conquistar, Pai. Estarmos contigo no céu, Senhor. Este é o grande prêmio, Pai. Este é o grande final dessa nossa corrida aqui nesse tempo. Ajuda os meus irmãos a puxarem a âncora que está impedindo que o barco da vida deles vá adiante. Que eles venham fazer como Paulo, compreender que o Senhor nos ajuda a carregar essa âncora, que o Senhor também nos ajuda a compreendermos o verdadeiro privilégio, que não são as coisas da carne, mas sim a salvação em Cristo Jesus. Que o Senhor nos liberta do pecado, que o Senhor nos livra do pecado, mas nós precisamos colocar em prática aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós precisamos colocar em prática a nossa salvação, aquilo que está dizendo em Filipenses capítulo 2. Precisamos aprender a colocar em prática, precisamos colocar em prática a nossa salvação. E Deus vai operar em nós o querer, conforme o seu prazer. É em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Deus abençoe vocês, meus irmãos. Um ótimo domingo. Saudade de todos. Fiquem com Deus. Mestre, o mar se revolta, as ondas nos dão pavor. O céu se reveste de trevas, não temos um Salvador. Não sentida que morramos, podes assim dormir. Se a cada momento nos vemos, se prestes a submergir, as ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado do mar, a ira dos homens, o gênio do mal. Das águas não podem naufragar, que leva o Senhor, Rei do céu e mar. Os todos ouvem ao meu mandar. Sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, na minha tristeza estou quase a sucumbir. A dor que perturba minha alma, eu peço-te, vem banir. De ondas do mal que me encobrem, quem me fará sair? Pereço sem ti, ó meu mestre, vem logo, vem me acudir. As ondas atendem ao meu mandar. Sossegai, seja o encapelado mar, a ira dos
homens o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Mestre, chegou a bonança, em paz eis o céu e o mar. O meu coração goza calma, que não poderá findar. Fica comigo, ó meu mestre, dono da terra e céu, e assim chegarei bem seguro ao porto destino meu. As ondas atendem ao meu mandar, sossegai, sejam encapelado no mar a ira dos homens, o gênio do mal, tais águas não podem a nau tragar, que leva ao Senhor, Rei do céu e mar. Pois todos ouvem ao meu mandar, sossegai, sossegai, convosco estou para vos salvar. Sim, sossegai. Chegamos então ao final do culto, nós vamos orar mais uma vez, vamos agradecer ao Senhor. Obrigado, Pai, obrigado por esse culto, obrigado pelos momentos que o Senhor nos deu aqui em torno da Tua Palavra, obrigado pelos louvores, ó Pai, cantado. Deus, obrigado, Pai. Continue a cuidar de cada um de nós, obrigado pela maneira que o Senhor nos falou aos nossos corações nesta noite, através do Teu servo. Continue abençoando a vida do Fantini, a vida do Teu povo, ó Deus, continue a falar aos nossos corações, Pai. Nos dê uma noite, uma semana abençoada, em nome de Jesus. Amém.